Olá, sejam bem-vindos ao canal Diário da Professora Célia. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no canal, de compartilharem esse vídeo, tá? O vídeo está recheado de aulas, né? É o meu diário, tá? Porque eu também sou professora do ensino fundamental, dos anos iniciais. Então, eu coloco todas as aulas neste canal, né? Então, podem compartilhar, porque o momento em que vivemos é de muita dificuldade com os nossos pequenos, né? Para ensinar os nossos pequenos. Então, esse canal ele tem o objetivo de auxiliar os pais em casa, né? Uma complementação de atividades para serem desenvolvidas com as crianças em casa através de uma maneira mais lúdica, né? E hoje eu vou trazer algumas ideias, vou dar algumas dicas de confeccionar alguns materiais, utilizando material que vocês têm em casa, né? Que não precisa assim sair para comprar e nada muito elaborado. Materiais simples que vocês podem confeccionar, que nós podemos confeccionar com os nossos alunos e auxiliando eles na aprendizagem. É um complemento da aprendizagem deles, tá? Então, primeiro, eu quero falar com vocês sobre como que a criança aprende, né? A nossa criança, ela vai começar o seu aprendizado desde o ventre materno. Então, até mesmo dentro do ventre, a criança começa a aprender. Como que a criança, ela consegue identificar o som da voz da mãe, da voz do pai, daqueles que estão próximos ali da mãe, né, de convivência diária. Então, ela consegue identificar o som da voz. E a criança, quando ela, durante a gestação, a mãe vive em um ambiente tranquilo, calmo, essa criança, ela tende a nascer mais tranquila e calma. Se a mãe tem a gestação num ambiente agitado, essa criança ela vai nascer um pouco mais agitada, né? Em decorrência dos sons que ela ouve, certo? Então, se a mãe tiver uma rotina de sentar, ouvir uma música relaxante, ficar calma no momento do dia, vai ajudar no desenvolvimento dessa criança lá dentro do útero também. Depois, a criança ela passa pela fase, né, ali da primeira infância, que é a fase onde ela vai descobrir o mundo, que é onde ela consegue visualizar as coisas. Ela pega, tudo que ela pega, ela quer levar na boca para ela sentir, porque a criança ela tem essa necessidade, né, de experimentar tudo. Então, isso faz parte da primeira infância da criança. Então, ela precisa ser estimulada, né? Ela aprende através de estímulos. E na fase da alfabetização também não é diferente, né? Muitas crianças se alfabetizam antes de chegar ao ensino fundamental. Já saem lá da educação infantil sabendo ler, escrever muitas palavras, o nome completo, né? O nome da mãe, o nome do pai. E isso é muito interessante porque percebe-se que essa criança teve um estímulo diferenciado, tanto por parte da família quanto escolar. Ela obteve, ela conseguiu abstrair, né, aquilo que... Abstrair não, ela conseguiu adquirir para ela tudo que foi ensinado, né? Então, tem criança que ela se desenvolve na leitura e na escrita mais rápido, outras demoram um pouco mais para entender o processo, mas é normal, porque cada criança também ela tem o seu tempo de aprendizagem, né? Então, na fase da alfabetização, é necessário que essa criança ela seja muito estimulada. Como que eu vou estimular meu filho em casa? Você pode oferecer para eles livros, né? Livros de leitura, jornais, panfletos, receitas, tá? Isso vai estimular muito. Uma outra coisa que ajuda bastante é fazer com que a criança
ela vivencie aquilo que ela está aprendendo. Por exemplo, vai fazer um bolo, chama a criança, né, para ela fazer parte desse processo de fabricação desse bolo. Então, ela vai ajudar a contar as medidas, ela vai ajudar a alcançar os ingredientes, ela vai mexer, né? Então, a criança ela vai estar sendo inserida no momento de aprendizagem, porque a criança, na fase da alfabetização, ela aprende manipulando jogos, objetos, letras, livros, materiais de desenho, né? Então, tem que deixar a criança explorar esse mundo, tá? Mesmo que ela não saiba ler, é importante a contação de história nesse momento, tá? E a visualização da história que está sendo contada, porque ela vai desenvolver na área do cérebro a habilidade de organizar o pensamento, né? Ela começa a se organizar a leitura e a escrita dentro do seu cérebro. Então, quando essa criança já for inserida, que ela estiver sendo alfabetizada no processo ali de escrita de palavras, de frases e de pequenos textos, que tem esse hábito da leitura diária, né, de histórias, contos de fadas, essas historinhas mesmo, ela vai desenvolver esse processo de organização do pensamento, certo? Então, assim, estimule o quanto mais puder. Eu vou passar aqui algumas dicas, né, porque agora elas estão nesse processo, algumas dicas importantes que podem ser feitas. Então, uma das dicas, organize na sua casa, tá? Um cantinho. Coloque uma mesinha ou um criado, mudo, um cantinho para ela poder fazer as suas atividades, né? Sem que seja atrapalhada ali pelo movimento da casa. Nunca coloque a sua criança para fazer atividade na cozinha enquanto tem gente cozinhando, enquanto tem gente comendo, ou na sala com a TV ligada. Nunca coloque a criança nesses ambientes para fazer as atividades, porque ela vai se distrair, né, com o que está acontecendo ali em volta dela e não vai focar na atividade que ela está realizando, certo? Então, procure um lugar assim arejado, tranquilo, né? Aquelas crianças que têm hiperatividade, que têm déficit de atenção, então esse ambiente também não pode ser um ambiente assim chamativo, né? Que tenha muitas coisas assim em volta para ela prestar atenção, não. Porque eles têm um foco, apesar de eles terem um foco menor de atenção, eles também vão se distrair com qualquer coisa. E vai perder o foco da atividade. Então, esse ambiente daí, para essas crianças, tem que ser um pouco neutro. Pode ter muita coisa na parede, em volta, né? Certo? Então, uma das dicas são essas. A outra é a questão de estimular, oferecer livros, né? Essas revistinhas de colorir, de completar, de trabalhar a coordenação motora, né? Isso ajuda bastante no desenvolvimento da escrita e da leitura, tá? E livros de imagens também, né? Porque a criança daí ela vai relacionar, né? Quando ela está colorindo aquelas imagens, você pode fazer uma intervenção. Como que é o nome dessa imagem? Com que letra que começa? Aí ela vai começar a relacionar a letra inicial da imagem com o processo de escrita, certo? Faça joguinhos, jogo da velha, forca, stop, alfabeto móvel. Mas como que eu vou construir isso? Você tem na sua casa papel, lápis de cor, tesoura e cola, você faz muita coisa. Papel, não precisa ser papel sulfite. Pode ser, por exemplo, um caderno do ano passado que sobrou as folhas. Utilizem aquelas folhas para estar fazendo esses joguinhos com as crianças, né? Por exemplo, eu fiz aqui, olha, peguei uma folha de sulfite, mas poderia ser um caderno, tá? Então, o que eu fiz? Eu quadriculei com a régua, né?
quadriculei aqui com a régua, ó, usando sempre a largura da régua, quadriculei a folha toda, e aí eu fiz o alfabeto. Você pode fazer uns 3 jogos de alfabeto para eles. Fiz o alfabeto, e aí a criança vai recortar, né? A criança recorta as letrinhas do alfabeto, olha. Ela vai recortar as letrinhas, e depois você pode estar brincando, pedindo para ela escrever o nome do irmão, o nome dela. Por exemplo, aqui, ó, eu separei aqui a palavra jogo, né? Ó, joga, né? Olha, né? Joga você, né? Ó, então, olha, ela vai aprendendo a escrever essas palavras, a fazer a junção das sílabas, né? O J com o jô, o G com o H, tá? Então, a criança, ela vai se desenvolvendo. Então, sempre estimule a criança para isso, né? Pede para ela fazer um envelopinho, pode decorar esse envelope, ela pode decorar, ela pode brincar com esse envelope, né? Personalizar, deixar do jeito que ela gosta, né? Colocar as figurinhas que a criança gosta. Então, deixa ela brincar com esse envelope. Aí, assim, outra coisa que também dá para fazer, que vai ajudar bastante, é fazer um bloco das letras que ela já está aprendendo com a professora lá na escola, com a professora da escola, né? Então, aí você pode pegar uma folha, pode ser lembra daquela folha de caderno? Pode ser aquela folha de caderno também, né? Não precisa ser sulfite se você não tiver. Não precisa ter impressora, não precisa ter muito recurso, tá? É com aquilo que você tem em casa. Então, você vai pegar aquela folha, vai fazer a margem na folha, né? Pode fazer junto com a criança, assim ela aprende também a usar a régua, tá? Porque eles precisam, muitas crianças chegam lá no 3º ano sem saber usar a régua, tá? Isso porque não foi trabalhado, a criança não teve muito contato com esses materiais. Então, é muito importante o contato com esses materiais. E aí você vai escrever, você escreve para a criança, meu bloco das letras, ó, meu bloco das letras. E deixa a criança brincar com essa capa aqui. O brincar que eu falo é ela personalizar essa capa, ela vai colorir essa capa, tá? Ela vai desenhar os bichinhos que ela gosta nessa capa. Ela vai desenhar as florzinhas, os corações, ela vai colar as figurinhas. Enfim, do jeito que ela quiser personalizar essa capa para ficar uma coisa prazerosa. E a criança, quando ela faz alguma coisa, que nós chamamos atividades lúdicas, então quando ela constrói, ela aprende, ela memoriza com maior facilidade. Então ela vai trabalhar a área do cérebro da memorização na forma lúdica, tá? Nós, professoras de alfabetização, começamos sempre a ensinar as crianças pelas vogais, tá? Então, como eu disse, você vai fazer a capa, vai colar. Primeiro você vai colar uma folha na outra, fazendo forma de livro, tá? Como se fosse um livro, você cola a folha dessa maneira, tá? Ó, vai colando uma folha na outra, você vai precisar mais ou menos de umas 25 folhas. Vai colando uma folha na outra em forma de um livro, de um caderno, né? E aí faz a capa, cola a capa aqui nesse material, né? Cola a capa, fazendo assim um bloquinho, certo? E aí faz a capa do jeito que eu falei, né? A criança vai fazer, vai explorar, vai personalizar essa capa. Ela pode colocar o nome dela aqui, você pode usar o alfabeto móvel, pedir para ela escrever o nome dela aqui através do alfabeto móvel, tá? Então, nós começamos sempre pelas vogais. Aí, nós vamos precisar de letras e algumas imagens. Então, a criança, ela pode recortar essas letras, essas imagens de jornais, revistas, livros velhos, panfletos, tá? Se você tiver o recurso da impressora para imprimir as imagens, as letras, sem problema também, você pode fazer isso, tá? Porque também a criança, quando ela vai para o processo de colorir, recortar, né, colar, ela vai estar trabalhando a coordenação motora fina,
tá? Então, quando ela colore um desenho, ela também é coordenação visomotora. E aí tem a questão dos limites, né? Quando tem uma imagem, ela não pode colorir fora da linha. Isso nós trabalhamos a lateralidade, limite na criança também, tá? Porque aí essas atividades de coordenação motora, né? Essas habilidades de coordenação motora, lateralidade, vai auxiliar muito no desenvolvimento da leitura e da escrita, tá? Principalmente assim, para a criança ela aprende de uma forma mais significativa, essa criança raramente vai espelhar números, vai espelhar letras, porque essa área do cérebro vai estar muito bem trabalhada. Tá? Então, deixa a criança recortar, deixa a criança colar, deixa a criança folhear, amassar, brincar de massinha, fazer bolinhas de papel. Não tem papel crepom? Faz de papel higiênico, né? Dá para fazer também. Então, assim, tem muita coisa que dá para aproveitar com os materiais que nós temos em casa para a criança poder se desenvolver, né? Desenvolver a leitura e a escrita. Então, olha aqui. Então, eu coloquei as vogais, né? A, E, I, O, U. E para cada vogal que eu coloquei, é lógico, a criança pode colocar mais coisas, colocar mais imagens aqui. Então, para a vogal A, eu coloquei a imagem de um avião, porque o avião começa com a. Para a imagem da letra, para a letra E, para a vogal E, eu coloquei a imagem de um elefante, mas poderia ser uma escada, um esquilo, uma escola, uma estrela, tá? Para a letra I, eu coloquei o ioiô, mas poderia ser uma iguana, um iglu, tá? Uma igreja. Para a letra O, eu coloquei uma ovelha, mas poderia ser um ovo, né? Para a letra U, eu coloquei um urso, mas também poderia ter aqui uma uva, né? Então, assim, são várias coisas que várias imagens que podem ser trabalhadas. Aí, vamos para os encontros vocálicos. Sempre você escrevendo, né, o nome, você vai escrevendo para a criança e ela faz o resto. Então, os encontros vocálicos, eu coloquei aqui o ioiô, que é o encontro de 4 vogais. Au, que é o encontro da vogal U da vogal A com a vogal U. Oi, que é o encontro da vogal O com a vogal I, que forma oi, né? Faz a criança ir fazendo essas atividades. Se ele não encontrar as figuras aqui, então faz ela copiar, né? Faz lá com o alfabeto móvel, pede para ela copiar os encontros vocálicos aqui, aí pede para ela fazer uns desenhinhos em volta, que fica bem bonito também. Aí eu fui até a consoante B. Tá? Você vai trabalhando com a criança esse bloquinho, que é uma atividade extra, né? Pedindo para ela fazer assim, de acordo com o que a professora for trabalhando com ela através das aulas. Então, assim, conforme a professora vai passando as letras do alfabeto, né, e as consoantes, as letras, né, as vogais e as consoantes, você vai trabalhando de forma diferenciada com a criança em casa, de uma maneira bem simples, ela mesma depois vai começar a fazer sozinha, tá? Então, ó, a letra B. Lembra do alfabeto móvel? Então, vamos lá. Pede para ela escrever, né, as sílabas que a letra B forma. Ó, B com A, ba, B com E, B com I, bi, B com o, bo, B com o, bu. E também trabalha o som da letra B. O som da letra B é B, né? Então, a criança, ela vai aprender esse som. Então, ó, B com A, ba. B com E, B. Então, vai trabalhando. E aí também a questão das imagens, né? Ela vai, olha só, ela vai recortar as imagens, vai colar, né? Vai colorir, quando for o caso de colorir. Vai colar aqui e vai usar o alfabeto móvel para escrever o nome dessas imagens, né? Baleia. Então, vamos lá, vamos pegar o nosso alfabeto móvel agora e vamos escrever a palavra baleia. Aí a criança vai começar a formar as sílabas e fazer as junções, certo? E aí você pode depois, quando a professora trabalhar a letra C, a letra D, e vai colocando. Então, a criança vai ter esse arquivo aqui das letras que ela já está trabalhando, que ela já está tendo conhecimento
E sempre que ela tiver necessidade, ela vai usar esse arquivo como recurso, como apoio para ela. E é uma coisa que ela construiu, então vai ter um significado ainda maior para a aprendizagem dela. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que possa ser útil para vocês. Compartilhem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Beijo.